Toda honra e toda glória somente a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 12. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Então, nós vemos Jesus a continuar a sua obra, o seu trabalho no sábado. O sábado era um dia de descanso, o sábado era um dia de se observar esta lei que foi instituída por Deus, para que não se fizesse absolutamente nada. Apenas os sacerdotes nas sinagogas tinham a função de trabalhar, de fazer alguma coisa, pois esses estariam servindo ao propósito de Deus, por isso eram justificados. Mas aquele que instituiu aquela lei no sábado de descanso tinha enviado o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso, Jesus estava sobre a diretriz maior, uma diretriz de salvação, uma diretriz de serviço, uma diretriz de humildade, se esvaziando da sua glória, de ser Deus e vindo a esse mundo para trabalhar, para semear a boa nova do Evangelho entre nós, para nos ensinar o caminho de salvação eterno, para curar, para transformar, para perdoar pecados, para nos mostrar que Ele é o único caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai a Deus se não for por Ele. E nós sabemos que aqueles homens, os fariseus, que eram pessoas que entendiam da lei, mas eles não tinham o coração voltados para Deus, porque senão eles escutariam a vontade de Deus e glorificariam a Deus por Jesus estar ali a trabalhar no sábado, por Jesus ter se esvaziado da sua glória e descido e ser Ele o Messias. Eles haveriam de ter o reconhecido. E eles não reconheceram porque o que havia neles não era de Deus. Estava longe do Senhor, era apenas a aparência externa e não um coração que enxergasse ali o Messias. E eles estavam a buscar, através do que Jesus falava, algo que fizesse Jesus cair em tropeço, algo que fizesse Jesus se condenar e assim terem motivo para justificar aquilo que eles tinham realmente no coração. Acabar com Jesus. Então Jesus confronta a eles. Qual é o homem que, tendo uma ovelha que caiu em algum lado, em alguma rocha, em algum buraco, em algum lugar, um charco de lama, que sabe que seu animal está ali, ferido, machucado, não vai lá tentar ajudar? Seja sábado, seja o dia que for. Prefere ver o animal ali ferido? Justificar que é sábado? Ou tem compaixão e vai lá, pega, é meu animal. O animal não entende que é sábado. O animal está ali a pedir ajuda. Então era isso que Jesus estava ali a dizer. Não era porque era sábado que não haveria de ser feito bem para aquele homem. Porque sábado nenhum justificaria deixar aquele homem mal. Como não há justificativa nenhuma para aquele que escuta a palavra de Jesus e não vê nele
a santidade que ele carrega e o propósito ao qual ele veio cumprir a este mundo, o de salvar, o de perdoar pecados, o de trazer à vida aquilo que estava caminhando para precipício, para destruição, para condenação eterna. Então, quem não enxerga tropeço em Jesus, este ouve e sente no seu coração o que Deus, eu vou repetir, o que Deus revelou àqueles a quem Ele, e só Ele, aprove revelar a salvação eterna. E aqueles que não ouvem, aqueles que já têm o seu coração ocupado com nada que seja da parte do Senhor, nada. Estes têm uma mente cauterizada, seca, morta. E por não terem este conhecimento nem este alcance que não lhes é dado, dentro da sua vontade, tentam paralisar, condenar, levantar falso testemunho, impedir que a palavra do Senhor continue. E qual é o seu papel? O seu papel, se você é cristão, se você tem no seu coração a Jesus Cristo, é fazer aquilo que Deus coloca em seu coração a fazer. Se um dia você foi alcançado pela graça, se você um dia foi alcançado pelo amor de Deus, se um dia você tomou consciência de que o Filho de Deus veio a esse mundo para salvar o mundo, então continue, não pare. Assim como Jesus não parou, assim como Jesus não se deu por amedrontado. Jesus, nesse sábado, ele já tinha vindo de uma provação. Os fariseus já tinham tentado condená-lo pelos discípulos comerem as espigas de milho. Jesus já tinha se justificado através das Escrituras. Agora já era a segunda tentativa. E Jesus saiu daquela situação das espigas e foi para a sinagoga deles. Assim como está escrito aqui no primeiro versículo que eu li, em Mateus, capítulo 12, versículo 9. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Jesus foi lá. Foi lá. Jesus não se intimidou. Então não se intimide você na sua vida de falar sobre Jesus. Porque este mesmo Jesus que te amou, fez tudo isso para que você hoje tivesse consciência da salvação eterna. Esse é o mesmo que diz: ame o seu próximo e não se cale. Ame o seu próximo e não tenha medo, pois eu estou com você e vou estar até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus para a nossa vida. Pregue a palavra do Senhor, não se cale. E tudo aquilo que você está fazendo aqui tem recompensa. Tem a glória do Senhor que vai nascendo sobre a tua vida, terrena e nos céus, na vida eterna. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua